Súplica pela proteção divina. Irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal 100% com Jesus. Hoje vamos falar de um salmo que fala da súplica pela proteção divina. Um salmo de Davi, um salmo que traz proteção, que nos ensina também como orar a Deus. O Salmos 17. Ouve-me, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração. De noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Minha boca não transgride quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis ceram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa e o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com toda a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam a seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém, pessoal? Glória a Deus! Gente, o Salmo 17 é uma oração de Davi pela proteção divina. O estudo bíblico do Salmo 17 nos mostra que, de fato, os crentes podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção, pois Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Esse salmo mostra que o Senhor é o refúgio do seu povo. Pessoal, como o seu título ele deixa muito claro, o Salmo 17 é um salmo escrito pelo rei Davi. O mesmo título também classifica de forma específica esse salmo como uma oração. Gente, além do Salmo 17, outros 4 salmos também são identificados dessa mesma forma, que é o Salmos 86, os Salmos 90, o 102 e o 142, que futuramente eu vou trazer um estudo aqui no canal. Pessoal, embora nós saibamos que Davi, ele foi quem escreveu esse salmo, nós não podemos determinar em que ocasião da sua vida isso ocorreu. Ao que parece, ele estava atravessando circunstâncias adversas e por isso estava clamando pela proteção de Deus, pelo livramento do Senhor. Gente, alguns comentários, eles sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir do rei Saul. Ou talvez, então, durante os dias de rebelião de Absalão. Gente, o Salmo 17, ele pode ser organizado em 3 partes principais. Primeiro, no capítulo 17, de 1 a 5, nós podemos ver que Davi, ele pede ao Senhor para examinar ele. Examina-me, Senhor. E depois do 6 a 12, ele pede ao Senhor, guarda-me, Senhor. E de 13 a 15, ele pede ao Senhor, livra-me, Senhor. Examina-me, guarda-me e livra-me. Pessoal, são 3 coisas que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Agora vamos ver do versículo 1 a 5, quando ele fala, examina-me, Senhor. Davi começa sua oração pedindo que Deus ouça o seu clamor
e que examine ele. Primeiro, ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras, gente, suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. Salmo 17:1. Gente, a cena retratada pelo rei Davi no início desse Salmo 17 é de um tribunal. Nesse salmo, Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino. Ele recorre àquele que é juiz, o juiz justiceiro de toda a terra e que julga todas as causas, pessoal. Ele julga todas as causas com retidão. Salmos 17:2. Em outras palavras, pessoal, no Salmo 17, Davi leva sua causa para Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Então você que tem uma causa impossível hoje, leva para Deus e pede para que Ele examine. Em seguida, gente, Davi aprofunda a sua ideia de ser examinado pelo Senhor. Então, gente, isso pode fundamentar a sua causa, pode mostrar a sua inocência. Pessoal, nesse sentido, ele diz: sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Salmos 17:3. Gente, nesse versículo, Davi não está alegando ser perfeito, não. Assim como nós não somos perfeitos e sem pecados, mas ele está alegando ser inocente das acusações específicas que foram levantadas por ele, contra ele. Gente, muitas vezes pessoas levantam acusações contra nós. Não significa que nós somos perfeitos, mas se somos inocentes, levamos a nossa causa diante de Deus, aquele que é justo, juiz e justiceiro, para julgar todas as causas. No versículo seguinte, Davi continua afirmando a sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça pessoal, mas pela obediência à vontade de Deus relevada em sua lei. Salmos 17:4. Por isso, Davi afirma ele não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas verdades do Senhor, onde seus pés não resvalam. Salmos 17:5. Pessoal, nos seguintes versículos ele pede a Deus: guarda-me, Senhor. Na sequência desse salmo, pessoal, Davi mostra sua dedicação em invocar a Deus. Ele explica que sua invocação não é inútil, pois Deus é quem responde a todas as orações, de acordo com a sua vontade. Por isso ele pode pedir com confiança que o Senhor, mais uma vez, ouça a sua oração. 17:6. Gente, no versículo 7, Davi diz algo muito interessante. Olha só. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Gente, nesse ponto fica mais do que claro que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus, inclusive a palavra bondade. Bondade. Com isso, Davi aponta o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com Ele. O amor de Deus sobre nós quando temos aliança com Ele. Pessoal, então, ancorado na fidelidade, no amor de Deus, revelado em sua aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real na sua vida. É real para com seu povo. A presença de Deus é real para conosco, gente. Por isso, Davi, nesse salmo, ele se diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam, da morte. De morte, corrigindo, Salmos 17, de 8-9. Gente, aqui, Davi emprega as figuras dos olhos e das asas. A expressão menina dos seus olhos refere-se, gente, sabe a pupila dos olhos? É isso que Davi se refere. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Pessoal, quando olhamos a pupila dos olhos de alguém, nós vemos o reflexo, o nosso reflexo, sabe? É como se você está vendo no espelho. Então, o que Davi está afirmando é que da mesma forma
que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes de seu corpo com maior sensibilidade. Sabemos que os olhos são sensíveis. Assim também o Senhor protege o seu povo, o Senhor protege os seus filhos. Do mesmo modo, Davi também pede para Deus que escondesse ele à sombra das suas asas. Isto é, pessoal, ele pede para estar refugiado na presença do Senhor. Pessoal, olha só, Davi também ele explica nesse salmo que ele quer ser protegido das pessoas perversas, sabe? Que querem a sua morte, pessoas que querem te ver morta. Nós podemos pedir a Deus de nos proteger delas. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, segundo Davi, são pessoas insensíveis, que têm coração cerrado, ou seja, gente, calejado pela desobediência de uma vida egoísta e de uma vida profana. Podem ler isso em 17, capítulo do Salmo 17, do versículo 9 a 11. Pessoal, consequentemente, essas pessoas, elas são astutas, elas são cruéis como o leão. Agora, gente, a passagem que eu mais gosto é do 13 a 15, que fala: livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. Gente, na parte final desse salmo, Davi pede pela intervenção direita do Senhor contra seus adversários, contra seus inimigos. O pedido de Davi não é por vingança, mas é por justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente seus inimigos, não. Mas ele pede principalmente porque elas são inimigos de Deus. Porque quem é nosso inimigo é também inimigo de Deus. Quem é inimigo dos filhos de Deus é inimigo de Deus. Isso fica claro no modo como ele diz que essas pessoas, elas são ímpias, elas são mundanas, ou seja, são pessoas que não conhecem a graça comum de Deus. São pessoas que buscam satisfação nas recompensas que são passageiras desta vida. São pessoas que se preocupam apenas com seu próprio prazer e não com a glória de Deus. Se livra dessas pessoas, gente. Pede para Deus livramento deles. Gente, Davi contrasta essa realidade com a perspectiva de um crente da verdadeira satisfação. Ele escreve... Gente, ele escreve: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17:15. Pessoal, a satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros desta terra. Não, mas está ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que nos aguarde. Aqueles que são seus, quando eles receberão o corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus. Então você que está passando por turbulências na tua vida, clame ao Senhor que Ele te examine, clame ao Senhor que Ele te guarda e clame ao Senhor que Ele te livra dos teus inimigos. Amém, pessoal? Essa foi a reflexão de hoje com Celeste 100% com Jesus. Compartilhe com teus amigos. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente.